Boa tarde, meu amigo Francisco José. Rapaz, de antemão agradecer a oportunidade para a gente zelar pelo nosso patrimônio, né? Que isso é importante a gente mostrar a bica. E para mim, eu me senti privilegiado de ter essa oportunidade quando fui procurado. Inclusive, a repórter me perguntou quanto era que eu cobrava, né? Eu digo, minha filha, se você quisesse, eu que ia lhe pagar para fazer um negócio desse, para divulgar a minha cidade. Eu faço com todo o amor do mundo. Eu sou apaixonado por essa terra aqui. É um bairrista. Exatamente. Então, falar em dinheiro para mim, para me defender o meu lugar, para divulgar o meu lugar, não tem nenhum sentido. Eu me senti muito mal se você me desse R$1 aí para fazer isso, né? Aí eu passei o dia todo eu não lembro se foi num domingo, num sábado, né? Com eles mostrando, mas não era só o Ipu, né? Na Ibiapaba toda, só que nesse momento da Ibiapaba, subir na serra, eu não estava presente, né? Só a equipe lá. E assim, mostraram mais a bica, a questão da natureza. O Globo Repórter sempre enfoca a questão da natureza, o meio ambiente e tal. Eu me lembrei logo de procurar uma pessoa que entende mais de meio ambiente do que eu, que é meu amigo, meu irmão pessoal, no sentido assim de irmão, de carinho que eu tenho por ele, que é o Petinho Lira, né? Aí então, eu e ele, a gente levou a equipe da Globo lá em cima da serra, onde a água cai, né? Eles ficaram encantados, inclusive houve um acidente, a repórter escorregou e caiu, né? Mas não houve nada demais, né? Mas só se sujou lá nos carrapichos, nas coisas lá, mas nada demais não. Coisas que são os ossos do ofício, coisas que acontecem. Eu acho que eles não vão mostrar isso aí no programa não, né? Rapaz, aí depois disso a gente veio para a bica, né? Filmamos a bica. Ainda bem, meu irmão Francisco José, que na ocasião tinha um pouco de água. Verdade. Não é como está hoje, que é triste, né, para o ipuense ver chegar na bica e não ter água nenhuma, né? E a gente sabe que não é só pela questão de ser seco, né? Também tem um desmatamento, né? Tem a questão do represamento, exatamente, do desvio dessas águas. E eu estou querendo aproveitar essa oportunidade para cobrar dos candidatos, né, um projeto para a bica. Bem oportuno. Nós estamos num momento bem oportuno, professor. Exatamente. Então eu não escutei ainda, mesmo porque eu estou muito ocupado e quase não estou tendo tempo de se fazer presente nos debates, escutar rádio no Ipu e tudo mais, né? Ainda não ouviu as propostas dos candidatos ainda. Pois é, mas pelo Face eu ainda não vi nada concreto nesse sentido. E assim, tanto do 12 quanto o 65, né? O do 40. O do 40, né? Do Balacó. Exatamente. Eu queria escutar uma proposta viável, não é? Concreta, realizável. E eu sei que isso não é só da competência do prefeito. Tem que compor uma aliança com o governo do estado, né? Com deputados e tudo mais, para a gente explorar essa riqueza que a gente tem no Ipu. Isso é muito importante, está muito mal explorado, lastimavelmente, né? Nós temos esse potencial e está mais do que até a questão turística, é um selo, vamos dizer assim, a bica é uma garota propaganda com a Iracema que leva o Ipu para o mundo, o Brasil e para o mundo, né? Não é que o romance do José de Alencar ele é traduzido em mais de 30 idiomas no mundo todo. Terá até uma expansão maior, um reforço com a veiculação na tela da Globo, né? O principal canal, o maior canal da América Latina. Perfeitamente. Imagina como é que não vai ser isso. Inclusive a estátua da Iracema, que tem na praça, né? Com o Martim Soares e tal, a equipe filmou, né? E perguntou assim, mas vocês não têm mais outras coisas e tal? Eu digo, não, infelizmente não temos não, né? Museu, alguma coisa que mostrasse a Iracema, alguma coisa de índio, eu digo, olha, não tem. A gente tem potencial e não explora. Aí eu quero saber das pessoas que são nossos gestores ou pretendem ser, quais projetos são viáveis, com quais instituições nós podemos nos somar para explorar essa riqueza. Não é porque eu seja bairrista, não é porque isso gera economia, né? Uma família que vem lá de Sobral, outro que vem de Poeiras, de São Benedito, da região, para um final de semana aqui no Ipu, ele se hospeda no hotel, ali ele toma café, o padeiro vai produzir mais pão, né? Eles vão pegar um táxi, eles chegam num bar e bebem uma cervejinha, ele como um tira-gosto. Aí é uma cadeia de uma economia informal que alimenta a sociedade de forma positiva, sem falar da possibilidade de a gente ter a nossa cidade divulgada na região inteira, na mídia nacional e explorar isso.
Verdade. Não é verdade? Um privilégio para todos nós, e a gente está fazendo o quê? Estamos de braços cruzados até agora. Exatamente. Estamos inertes nesse sentido. Professor, e esse trabalho que a Globo veio fazer aqui, de realizar, produzir essa reportagem, está com quanto tempo já? Meu amigo Francisco José, eu acho que está com quase uns 2 meses, né? 2 meses. Eu não sou muito bom de memória para datas, mas eu acho que está com uns 2 meses eu esqueci até o nome da repórter. Lília, né? É a Lília Teles, né? Uma coisa a Lília Teles, isso. Exatamente. É uma senhora já, né? Eles não gostam que a gente chame de senhora, né? Porque isso é um costume das capitais, né? Você está dizendo que eu sou velho. Tá? Ela me repreendeu até quando eu fui falar com ela. É um prazer conversar com a senhora. Senhora não, né? Opa, desculpa, com você, né? Pois é, então essa equipe, ela quando esteve por aqui, ela justamente teve dificuldade de encontrar um restaurante adequado, tal, né? Eles não queriam almoçar na bica, né? Aí foi eu que eu fui convencê-los, porque eu sei que lá o serviço é bem feito, tá? A alimentação muito boa e tudo mais. Mas por que eles não queriam? Porque eles queriam discrição. Eu acho que você até lembra, meu amigo Francisco José? Lembro demais. Que eles pediram para mim intermediar com a imprensa local para não transmitir por conta das regras do contrato da Globo. Se saísse, por exemplo, ela me falou uma história de que numa cidade em Minas Gerais, na região de Ouro Preto, um dos programas rivais de outro canal, né? Ela não quis dizer qual, né? Foi lá depois que eles filmaram e eles fizeram lá umas entrevistas feitas de improviso e tudo mais, e mostraram a cidade antes do Globo Repórter. E por conta disso não foi ao ar a matéria do Globo Repórter. Olha aí. Rapaz, aí quando ela disse isso eu me assombrei. Digo, rapaz, não pode acontecer isso, não perder essa chance, não, né? Exato. Porque tem lugar aí que paga para sair nessas mídias, para divulgar, e nós fomos procurados, não foi gasto um centavo. E o que eu achei mais positivo dela foi que assim, ela diz assim: olha, eu não quero que você procure candidato nenhum, nem prefeito nenhum, nem vereador, nem ninguém. A gente é discreta, não queremos a homenagem, vamos homenagear, não. A gente quer que, se a gente puder passar desapercebido, é melhor ainda, né? Quando vazou para os blogs, né, corremos até o risco da reportagem não vir mais, né? Exatamente, aí eu contei com a amizade dos amigos, né? Eu digo, rapaz, vou conversar com meu amigo Hélio, o Francisco José, o Marco Aurélio, o pessoal que tiver blog, que tiver Face, aí, rapaz, deu certo, né? E aqui estamos. Exatamente. E, foi ontem você recebeu a ligação. Isso, ontem. Ligação direto da Globo, da assessoria da Globo. Isso, eles quando chegaram a mim, meu amigo Francisco José, eu não sei nem como, porque eu dou aula numa universidade lá em Sobral, né, no IFET, na UVA mesmo e tal, e eles, não sei como, eu sei que... Fontes de repórter, né? Aí eu entraram em contato também com o meu amigo Marcos Sampaio, né? Aí o Marcos sugeriu o meu nome, né? Para ser uma pessoa que poderia guiar essa equipe pela cidade do Ipu, né? Rapaz, não foi a primeira vez, eu tenho guiado equipes de professores universitários, né? Pessoas que visam algo mais, que tem um refinamento cultural e tal, têm me procurado, e eu faço isso aí ao contrário de querer alguma coisa, é divulgar, né, a cidade. Pois é, aí eu fui procurado e me prontifiquei na hora. Foi quando ela perguntou quanto era o meu cachê para fazer isso. Eu disse, não faça isso não quero nem um centavo, ao contrário, eu poderia estar pagando, porque eu tenho um amor muito grande a essa nossa terra, eu quero ver ela divulgada, né? Aí, rapaz, eu só lhe faço um pedido para a assessora lá, né? Me esqueci até como é o nome dela agora. Eu quero que quando você for divulgar, você me avise antes. Você se compromete a isso? Ela se compromete, claro, na hora. Quando foi ontem, eu almoçando, né? Dei aula de manhã e tal, almoçando, quando o meu celular toca, né? Eu vi aquele número estranho, não sei quem é. Quando eu atendi, era da assessoria do programa do Globo Repórter, né? A primeira vez, quando me ligaram, eu achei que fosse um trote, né? Eu digo, isso é um cara sem vergonha brincando comigo, né? Procurado pela Globo. Eu não sabia antes, né? Que ninguém me falou nada, né? Mas dessa vez eu já tinha participado de tudo isso. Tinha tido contato com eles, né? Exatamente, eu não me espantei não, né? Digo, pois não, diga lá. Aí a pessoa que me intermediou a ligação, né? Diz assim, não, aqui é o professor Raimundo.
Alves de Araújo. Pois não, ele mesmo, pode falar. Não, é porque nós estamos aqui na Globo, aquele sotaque carioca, né? Depois não. O que você deseja de mim? Nós não estamos ligando só para informar que o programa vai ao ar nesta sexta-feira, né? Eu digo, é mesmo? Pois muito bem, muito obrigado por me avisar e tal, né? E diante disso eu digo assim, então eu vou avisar os amigos para a gente assistir, né? Exatamente. Não pode faltar energia na hora, né? É uma grande oportunidade, né, de vermos a nossa cidade sendo mostrada, né, num canal de televisão que tem um respaldo em todo o planeta, né? O quarto maior canal do mundo. Né? Perfeitamente, meu amigo Francisco José. E a questão assim, que foi muito oportuna da Beija-Flor, a escola de samba carioca, ter como mote, né, a questão da Índia Iracema. Aí então, não só a questão de divulgar, que é uma história pouco conhecida, a história do Martim Soares, ela é altamente subestimada e ignorada, do Martim Soares, que é o namorado da Iracema, né? E a própria Iracema em si, para decepção de algumas pessoas, a Iracema não foi uma mulher real, é um poema, é uma ficção. Mas índias, mulheres índias, esse Martim Soares pegou mais de 50, né? Esse existiu mesmo. E o bicho era danado. Exatamente. Aí foi isso que eu falei lá e tal, que ele era um dos primeiros portugueses a chegar nessa região, né? E ele se embrincou pela mata com uma tropa e tal, enfrentou os índios da região da Serra da Ibiapaba, que eram índios canibais, né? Os índios lá eram ferozes. Se você pegasse um sujeito como nós, assim, que era meio cheinho, assim, dava um churrasco bom, sabe? O Martim precisou ser muito macho. E lá na Ibiapaba, quando ele chegou, ele encontrou uma aldeia de franceses, piratas franceses, que reivindicavam a posse do Ceará para a França, né? Aí então o rei de Portugal disse, não, bote quente aí, bote moral e diga que aí é nosso e é Brasil e não tem nada de França aí não. E houve uma guerra feroz, né? Ele se aliou aos índios daqui do sertão central, né? Onde hoje é Crateús, onde é o sertão embaixo da serra, né? No baixo do rio Coreaú aqui, junto com esses índios e com alguns portugueses armados de espingarda, né, que a gente chamava de carabina, né, ou de bacamarte, subiram essa serra, rapaz, e meteram bala lá, foi sem pena. E ele pegou mais de, segundo ele deixou isso anotado no seu diário, né, ele teria feito mais de 200 prisioneiros, índios e franceses. Aí pela lei o rei deu a autoridade para ele, assim, rapaz, julgue tudinho, e você vai ser o juiz e vai ser o carrasco. E ele julgou todos os franceses por pirataria e os índios também, e condenou todos eles à morte. E executou. E foi mais de 200, né? O bicho era feroz. Perfeitamente. Rapaz, aí depois disso ele foi lutar em Pernambuco e tal, e no meio dessa luta todo o navio dele naufragou no meio do mar, né? E ele foi resgatado por um navio francês. Aí se lascou, viu? Foi levado para as Bahamas, que eram as ilhas do Caribe, hoje perto de Cuba, por ali, e lá ele foi julgado por crimes contra a França e foi condenado à forca, ia ser enforcado, viu? Caiu na boca do lobo. Exatamente. Aí foi que o embaixador... O carrasco dos franceses, né? Caiu. Claro, né? Matou mais de 200 franceses. Mais de 200 franceses. Rapaz, aí na hora da execução, o embaixador da Espanha e de Portugal, ele representava os dois países, comprou os jurados e comprou o juiz. Existia isso lá desde aquela época, tem, né, no mundo, né? E ele foi absolvido, porque foi considerado que ele não pode ser responsabilizado por esses crimes, porque ele estava amando do rei. Do mesmo jeito que eu não posso, por exemplo, condenar um policial que age porque ele está amando do Estado, né? No caso dele da coroa. Exatamente. Aí ele voltou pro Ceará, rapaz, o homem veio com gosto de gás. Ele empurrou o cacete em índio, ferro diabo, ele meteu bala, e o bicho é danado. Então, ele, nesse meio tempo aí, o Martim, a sua vida dele aqui, ele chegou aos 17 anos, saiu aos 60 e tantos, né? Ninguém sabe a idade dele certa, porque não tinha documento naquela época, mas imagina assim, com 60 anos. Aí, quando ele deixou o Ceará, ele foi o herdeiro do Ceará todo, ele loteou o Ceará todo, né? E deu para parentes, para amigos e tal, e pessoas que o rei indicava, rapaz, vá para essa região aqui e se instale lá. E o rei era malandro, ele dizia, procure uma tribo, entre em contato com essa tribo, procure uma mulher dessa tribo e se case com ela. Aí aqueles
índios, pronto, ali eles não iam mais brigar com aquele branco, porque ele já está casado com a índia deles e tal. E assim, meu amigo Francisco José, foi que nós cearenses nascemos, nós não somos brancos. O povo cearense não é branco. Se a gente for olhar, nós somos caboclos ou pardos, como costumam ser chamados pelo IBGE. E o que é o pardo? O pardo é um mestiço. Ele é um indivíduo que ele tem características brancas. Eu Raimundo, posso até ser, mas se você pegar uma foto do meu pai é pardo, né? Com muita honra, com muito orgulho, né? Nós somos essa mistura. Aí começou com isso. E as índias, rapaz, tinha até o caso de um padre que veio junto, né, com esses portugueses, e ele contou lá num relato que ele disse assim: rapaz, aqui as índias não tem moral não. Toda noite quando eu chego na minha cama para dormir, eu tenho que expulsar 2, 3 índias nuas que estão lá me assediando, né? E esse era padre, mas os outros não queriam saber não, rapaz, caía pra cima e a casca caía, né? E nascia menino mestiço e tal. Aí só que quase 200 anos depois, né? Assim, deixa eu falar do Martim. O Martim voltou para Portugal, já cansado, já idoso. Dizem que ele ficou com uma mão paralítica nas batalhas, né? Ele levou um ferimento à bala aqui no pulso e a mão não mexia mais. Voltou para Portugal. O rei que ele serviu caiu, morreu de velho. Quem assumiu foi um sobrinho e não reconheceu a importância do Martim, não deu nenhuma pensão vitalícia ao Martim. O Martim não tinha terras e o Martim terminou seus dias mendigando como alcoólatra nas ruas de Lisboa, em Portugal. Olha, que fim triste, né? Para quem tem uma história dessa de luta, né, de guerra, exatamente, e terminar de maneira assim tão melancólica, né? Exatamente. Aí então ninguém sabe o dia exato que ele morreu, porque isso não foi registrado. Ele virou indigente. O Martim real, né? Aí o que vai acontecer? Um fim muito pobre para quem, um grande homem, né? Um grande homem para quem teve uma importância fundamental, né? Fundamental. E ele usava como estratégia, meu amigo Francisco José, se aliar com as índias. Ele trouxe mais de 200 portugueses. Ele dizia assim: pessoal, vamos procurar mulher por aí para fazer menino, porque quando a gente faz isso, a aliança de união entre Portugal e aquela tribo é indissolúvel, porque aquele menino que vai nascer, ele não é índio, mas ele também não é português, mas ele é as duas coisas. Ele não vai ser contra nós. Como é que o filho vai ser contra o pai, né? Usou como estratégia. Exatamente. Aí, por isso se aliou a quem conhecia todo o território, né? Exatamente. Inclusive ele chegou até a se vestir de índio. Se vestir de índio, não, que índio não se veste, né? Tirar a roupa, né? Fez a barba, cortou o cabelo da forma que os índios usavam, né? Que o índio não tem barba, né? Não sei se vocês prestaram atenção, o índio não nasce barba, né? Não nasce barba, índio barbudo é porque já é mestiço. Então ele se vestia, se pintava de urucu, né? Botava flecha e andava uma tropa de índios e os franceses procurando ele para matar. Disse: não, ali é só um índio. E nada, era um machinho. Estava camuflado, né? Exatamente. Rapaz, eu sei que ao fim da vida, né? Ele morreu nessa indigência. Aí 200 anos depois, um gênio da literatura brasileira chamado José de Alencar se deu com o Diário do Martim nos acervos lá de Lisboa, né? O diário que o Martim escreveu contando essas histórias. Aí foi atrás dos documentos do rei, que está tudo isso guardado na Torre do Tombo, que é um castelo medieval que tem lá em Lisboa, né? Aí ele leu tudo aquilo e foi atrás de outras fontes e tudo mais e se apaixonou pela história. Só que ele viu que o Martim não podia ser aquele homem tão bruto, algoz. Você imagine um homem que degolou, cortou com espada ou com machado, né? Ele usou as duas coisas, a cabeça de 200 pessoas e espetou em estaca. Como é que eu posso... Aí o José de Alencar se deparou com essa questão: como é que eu posso transformar esse homem num herói? Eu tenho que esconder e sair, falar só as coisas bonitas. Aí ele transformou o Martim num cavalheiro, num poeta, num romântico, num homem, sabe, que só fez as coisas boas. E ele, em vez de pegar 50 índias, né? Às vezes as índias tinham 12 anos, hoje era pedofilia, né? E o Martim não queria saber não, caía pra cima. Às vezes a Índia tinha 15, né? E os índios em geral não tinham o senso moral da gente, não tinha nada demais. Um índio, você chegava na casa do índio naquela época, como o Martim contou isso, ele chegou na cabana de um índio lá, aí o pai chegou assim: rapaz, ó, você por aqui, rapaz, minha filha tá ali. E a filha casada com o outro índio, né? Experimente lá, ver se ela é boa, sabe? É do costume dos índios. Eles eram meio que assim, promíscuos como animais, de forma sem querer diminuir. Eu digo assim, os costumes, né? Eles não eram civilizados. Aí, então o sexo era igual um bando de animais, no bom sentido, né? Certo? Sem querer dizer que os índios são animais. Não é isso que eu estou dizendo. Eles eram ingênuos, como crianças. Aí então o Martim
Aliás, o José de Alencar pensou em transformar essa história, aí criou o Martim poeta. Aí se o Martim tivesse várias mulheres, em vez de diabo de homem sem vergonha é esse? Ele disse, não, vou criar uma mulher, a Iracema. Aí se você pegar a palavra Iracema, meu amigo Francisco José, ela é um enigma. Cada letra da palavra Iracema, se você embaralhá-las, você vai trocar de lugar, aí vai dar a palavra América. Então o Martim, para o José de Alencar, o Martim é o Adão que fecundou a América, a terra americana, para gerar um novo povo. O filho do Martim com a Iracema recebeu o nome de Moacir, quer dizer filho da dor. A palavra Moacir, né, em tupi, quer dizer filho da dor. Por quê? Porque o pai foi embora, no romance, né, e a mãe morreu de parto. Aí o menino foi criado à toa, sem pai e sem mãe. Daí o nome, filho da dor. Aí o cearense é isso, né? Nós temos um pé na Europa, né, um pé na civilização do velho mundo, né, na cristandade, mas nós temos um pé na floresta, né, nos ararius, herius, tabajaras, quixelôs, camucins, enfim, esse monte de povo que o Estado português engoliu no seu imperialismo e que não morreram todos, não. Se a gente for tirar uma gota do seu sangue, do meu sangue, você vai ver que tem sangue arariu, tem sangue de heriu, tem sangue de tabajara também, dessas índias que os brancos pegaram lá, engravidaram e tal, e que nasceu o povo cearense, um povo que nasceu da dor. Daí o poeta José de Alencar romanceou isso. Então, esse romance, ele é de uma importância para a literatura, porque a partir do impacto desse romance, ele mudou a maneira de escrever livros no Ocidente inteiro. Inspirou até escritores franceses a repensar a maneira de escrever literatura. Esse é o professor Raimundo, minha amiga. Aqui é cultura, aqui tem história para contar. Professor, claro que a Beija-Flor, que vai sair num desfile de 2017, não vai contar com essa profundidade, né? A história de Iracema não tem nem como, né? Não tem como. E é mais a visão romanceada, né? Exatamente. Eu privilegiei a história do Martim Real. Martim Real, que, como eu falo lá, foi um corsário. O que é um corsário? Quem vive da corsa, quem vive da guerra. Você foi fiel à realidade. Exatamente. Como historiador, eu tenho um compromisso com a realidade, né? Às vezes, aí eu tenho que, mesmo a fantasia, mesmo a ficção, é um tipo de realidade. Por exemplo, o mito Iracema é uma realidade dentro da cultura, não é? Agora, o Martim, que era o soldado português, que era promíscuo, que degolou 200 e tudo mais, é uma realidade dentro dos acontecimentos da guerra, né? Então são duas realidades, dois universos, um de cultura e um de atos, de ações políticas. Estão paralelos. E na sexta-feira, tudo sobre a nossa região, né? Quer dizer, detalhes principais, aspectos aqui da nossa região, incluindo o nosso município Ipu, no Globo Repórter da próxima semana. Com certeza, rapaz, será um momento muito importante para a gente, né? Porque nós somos, meu amigo Francisco José, o Brasil nasceu aqui, meu irmão, o Brasil nasceu aqui, sabe onde a Europa se encontrou com o novo mundo, o velho e o novo se encontraram e forjaram um terceiro, que é esse povo mestiço, né? Que não é europeu exatamente, mas não deixa de ser, que é cristão, mas é outra coisa também, e também se misturando com os povos nativos, com o africano também. É claro que a gente não pode negar a nossa ligação com os povos da África. O que eu quase não abordo é porque nessa época escravos negros não vinham para o Ceará, vieram 200 anos depois do Martim já ter partido, né? Ter morrido e tudo mais. Tanto é que na nossa sociedade é muito comum a gente ver indivíduos com aparência de descendência de africanos, né? Que inclusive eu observo que é comum o indivíduo ter preconceito contra ele mesmo, né? Eu não sou negro, eu não tenho nada a ver com isso e tal, ou então ter uma postura arrogante de negar suas origens. Nós somos o resultado disso, de uma guerra. Nós somos o resultado de uma guerra entre brancos, índios e depois negros. Isso é que nos faz bonito e únicos no Brasil e no mundo, rapaz. Verdade. Não é? É a nossa história que está aí, tá certo? Isso é que nos faz ricos de aprendizagem histórica, de civilização, de cristandade. Isso foi o pontapé inicial do nascimento, do forjamento do que hoje a gente chama de Brasil. Nós fomos o lugar onde o Brasil começou.
É isso. Forte abraço, professor. Muito obrigado por dispor do seu precioso tempo aqui para essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Desabafar, às vezes botar para fora, que às vezes o conhecimento demais incomoda quando você fica só para você mesmo, né? Um abração para todo mundo aí. Vamos assistir aí para prestigiar, né? Com certeza.